Se você não sabe o que está acontecendo, agora você vai ficar sabendo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Cristiano. É um atleta muito jovem, eu citei ele lá no vídeo do Tylon. Ele, assim como o Tylon, tem a idade bem próxima, ainda está na escola também, mas ambos já trabalham com parkour, já dão aula de parkour. E eles estão no esporte, assim, como atleta, há um tempinho já até. Talvez 1 ano e meio, 2, quase 3 anos, talvez. Não sei muito bem, não cheguei a perguntar pra eles, mas eu sei que os moleques já estão aí a uma cota, porque já conversei com eles há muito tempo. O Chris, hoje em dia, tem competido. Ele ainda não tem tido resultados muito expressivos. Ele já pegou alguns top 3, alguns top 5 ali, chegou numa final ou outra de campeonato, mas ele nunca pegou um primeiro lugar realmente, nunca ganhou uma competição. O que não diz muito, sinceramente. Em São Paulo, ganhar uma competição é bem difícil. Primeiro que, para você ganhar uma competição, você tem que dar a sorte que é uma competição que o Biel e o Matheus não vão competir. O que já exclui muitas das competições, porque eles estão em todas. E também tem o fator de que, pô, São Paulo é muito disputada. Então tem muita gente, todo mundo no mesmo nível, todo mundo evoluindo muito rápido. Então é algo que é bem competido. Já que são poucas pessoas em São Paulo também, o cenário do parkour ainda é muito pequeno, ainda é uma bolha muito pequena. Então é complicado para atletas jovens assim ganharem, até porque a galera que treina mais tempo tem muito mais estratégia, muito mais sangue frio na hora de competir. O Chris tem alguns pontos fortes. Para mim, eu diria que o ponto forte dele são algumas técnicas específicas. A primeira que eu diria é precisão. Assim como a maioria dos atletas é muito bom em precisão, o Chris ele é excepcional, ele é muito, muito bom. E algo que eu já conversei muito com ele sobre é sobre treinar cravada. Então, em competição principalmente, o que define muitas vezes se você acerta ou se você erra o skill não é a forma como você fez ele, não é a forma como você fez um Kong, não é a forma como você fez um Cat 180. Eles não vão julgar se você acertou a técnica, se você fez ela da forma correta, usando tal pé ao invés de tal pé. Tipo assim, às vezes algumas técnicas têm isso. Mas o que define de fato é quando você faz a técnica, chega no lugar que tem que chegar e para. Então você tem que cravar a parada. E isso é algo que eu conversei muito com ele, porque no começo das competições dele, que ele estava começando ali a entrar nessa parada, ele era muito instável. Então ele fazia tudo, chegava lá, quando era pra cravar, ele descia. Tipo assim, desistia e descia. E isso é algo que eu acho que vale para todos os competidores. Treinem cravada. Muitos dos skills hoje em dia não estão mais seguindo tanto essa linha. Então, sei lá, de 15 skills, talvez 10 ali envolvam cravada no final, talvez 12. Nem todos realmente estão sendo finalizados em cravada. Às vezes é só fazer o movimento mesmo. Mas é algo que a maioria dos skills estão sendo dessa forma. Então eu acho que é algo muito importante das pessoas treinarem. E hoje em dia, eu diria que isso é um ponto fortíssimo do Chris. Ele consegue chegar em qualquer skill, ele vai conseguir executar, e quando ele chegar, ele vai parar. Ele vai conseguir cravar a parada e vai conseguir garantir o ponto. Outro movimento pra mim que é muito, muito, muito forte nele é o Cat 180. Pô, é principal pedido assim, é o carro-chefe da casa, saca? Ele é muito bom de Cat 180, muito bom, de verdade. E isso é um ponto muito forte. Outra parada é que ele não tem muitos pontos fracos. Diria que o ponto fraco dele é que os outros movimentos dele não estão no mesmo nível do Cat 180. Mas isso não é um ponto fraco. É só o fato de que o Cat 180 dele é muito acima do padrão. Mas ele ainda é muito instável em algumas competições, ainda não consegue garantir sempre de chegar numa final, igual outros atletas. Mas ele constantemente está lá, tem todas as técnicas na base, o que é muito bom para um atleta jovem como ele. E isso faz muita diferença na hora das competições, porque ele consegue sempre ali se garantir de que ele vai ter arsenal para brigar ali entre os 10 melhores, talvez entre os 5 melhores. Isso varia muito. Mas para mim, o Chris, eu diria que é o futuro. Simples assim. Ele agora, no presente momento que eu estou gravando esse vídeo, já é um competidor muito bom. Teve uma competição nesse fim de semana, ele conseguiu chegar na final e tudo mais, mas ele ainda é muito inconstante, então ele não consegue sempre se sobressair e ganhar de todo mundo. Mas para mim, futuramente não vai ter outro atleta que bata de frente. Para mim, o Chris é o comparativo exato com o SDA,
que é o Shai Gilgeous-Alexander, que é lá da NBA. O cara é muito bom, entrou na NBA em 2018, se eu não me engano, e esse ano ele ganhou o MVP, então o troféu de melhor atleta da NBA no ano, né, na temporada atual. E ele ganhou isso ainda muito jovem, conseguiu também levar o time dele a um título, e pra mim é isso que é o Chris. Ele é um garoto que ainda tem muito a evoluir, mas que por agora ele já é muito bom, mas a tendência é que ele chegue num nível que não vai ter pra ninguém. Então, muitos têm comparado e fazem comparação, dizendo que ele é o novo Biel, que ele é o novo Matheus, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu diria que ele é diferente. Eu diria que ele não tem comparação com os outros garotos, assim como eles também não têm comparação entre eles. O Biel é muito diferente do Matheus e o Matheus é muito diferente do Biel. Mas principalmente o Chris, pra mim, ele é muito, muito completo, assim. Então ele tem um fator mental ali que ele trabalha bastante nisso. Eu já conversei bastante com ele sobre isso, dele melhorar a questão mental dele nas competições. E também tem a questão técnica, que pra mim ele é muito lapidado, muito lapidado. Todos os movimentos dele são muito bem executados. Tudo parece que ele tem na base, tudo parece que ele sabe fazer tranquilamente. E isso é muito bom, porque ele sabendo fazer esses movimentos, fica mais fácil dele progredir eles ao longo do tempo. E sempre mantendo uma técnica limpa e tendo um melhor desenvolvimento. Então, tudo isso, pra mim, me faz acreditar que o Chris é quem vai ser o rei do parkour brasileiro nos próximos 5 anos. Se eu tivesse que apostar, venho aqui botar minha cara a tapa de novo, diria que nos próximos 2 anos o Chris vai ganhar uma Volts. Diria que esse ano ele chega na final e diria que ano que vem ou ele ganha ou ele disputa pra ganhar. Pode achar que eu tô maluco, pode achar que eu tô falando groselha, pode achar que eu tô lelé da cuca, mas eu tenho fé nesse moleque e ele é muito bom, e ele é coração muito bom também, o que é pra mim o mais importante. Pô, se você tá numa posição de melhor do Brasil, tu tem que ser bom coração. Assim como é o Biel, assim como é o Matheus. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se curtiu, se inscreve, deixa um comentário e deixa o like. Eu pretendo fazer um pouquinho mais de vídeos sobre as competições. Não fiz ainda sobre a Start que rolou esse fim de semana, mas acho que eu não vou fazer. Mas tem outras competições vindo por aí, tem a SPL e também vai ter algumas competições no fim do ano, como a Move e a Volts. Então fiquem espertos aí, que o próximo atleta que eu vou analisar é o Matheus. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui e tchau, tchau.